gente! Então, como é a educação do deficiente visual? Acabamos de ver a aula sobre deficiência visual, mas como é a educação desse deficiente visual? Segundo Prado, que já é um autor dessa nova geração, ele fala que para a inclusão escolar do aluno com deficiência visual ocorra com maior eficácia, é necessário que haja um trabalho em conjunto com outros profissionais da sala de recursos multifuncionais, o professor de AE. Então, os profissionais desse serviço podem orientar e supervisionar os alunos, pais, profissionais da escola, contribuindo para essa efetivação da inclusão. Mas como é que pode acontecer uma inclusão de uma pessoa que, a grosso modo, não enxerga? Vamos ver. Segundo algumas autoras, de 2009 para cá, a educação especial, ela vem se evoluindo. Que bom, né, que ela vem se evoluindo. E constitui-se como um arcabouço consistente de conhecimentos teóricos, e não só teóricos, mas também práticos, que é o principal. Conhecimento prático, que muitas vezes o que nós colocamos em teoria, na prática não dá muito certo, não. Mas a gente tenta, né? Então, estratégias metodológicas, como aquele aluno se comporta. Então, é muito importante conhecer o seu aluno. Gente, conheça o seu aluno. Qual a dificuldade de conhecer o aluno? Conheça o seu aluno. O que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele é mais sensível, o que ele não é mais sensível. Qual dos sentidos dele é mais apurado para você buscar ensinar essa criança ou esse adolescente nesse sentido mais apurado que ele tem, e assim fazer com que ele desenvolva. Então, existem várias discussões sobre a inclusão da criança cega na escola. Através de uma leitura de Vygotsky, por exemplo, ele relaciona a linguagem com uma das funções psíquicas. Que o cego, ele tem isso a seu favor, né? Que o cego, ele consegue falar o que ele quer, o que ele não quer, como ele tá aprendendo, como ele não tá. Por isso que é muito importante também audiodescrição. Que é audiodescrição? Você falar, olha, eu sou uma pessoa de pele branca, cabelos castanho escuro, estou com uma blusa salmão meio avermelhada, estou de jaleco preto. Então, essa audiodescrição é muito importante para quem é cego. Por quê? Porque pode ser que ele consiga imaginar como é você e ele se sinta mais amigo, mais próximo de você e não fique tão perdido no ambiente, tá? Então, a criança cega, ela pode perfeitamente se apropriar das significações do seu meio de participar das práticas sociais e dispõe de instrumentos necessários para isso, como, por exemplo, o principal, a linguagem, né? Além disso, a concepção de que esse desenvolvimento dessas funções psíquicas superiores, o homem transforma sua relação no mundo e como ela está lá. Então, o homem, ele consegue se adaptar no meio. Então, se você fizer inclusão, se você fizer o plano educacional individualizado, se você buscar o professor de AE para fazer uma adaptação mais correta, o aluno vai conseguir ter autonomia e vai conseguir se virar, vai conseguir fazer amizades. E olhe lá, às vezes ele se torna um aluno bem ativo. Aquele que você decora logo o nome? Pois é, aquele aluno que é bem espertinho, tá bom? Eu falo isso porque eu conheci um aluno que ele era surdo-cego, né? E ele era um líder, certo? Ele era um líder de sala de aula, praticamente, porque o que ele falava, os outros alunos seguiam. Então, ele era muito espertinho para muita coisa, mas ele era cego. Então, assim, os alunos amavam ele, gostavam demais. Os colegas dele ainda reclamavam, olha, eu só não gosto do fulano porque ele não consegue me passar pesca. Mas isso sempre acontecia.
olha, era uma graça. Mas ele, de vez em quando, ele estava lá na minha sala porque tinha aprontado alguma coisa, tá? Então, ele pode simplesmente estar dentro de sociedade de todas as formas. Portanto, nesse seu processo de construção de conhecimento, o aluno com deficiência visual, ele necessita interagir com as pessoas que veem, que são os videntes. Videntes não é aquelas pessoas que preveem o futuro. Neste caso, os videntes são aquelas pessoas que veem, tá certo? Então, no contexto escolar, porque no contato junto com as outras pessoas, esse contato, ele fica mais aberto, ele fica mais amplo, certo? E se ele tiver contato apenas com pessoas com deficiência visual, ele vai desenvolver dentro da comunidade cega vários outros aspectos. Agora, dentro da escola, com pessoas que veem, ele desenvolve outros aspectos. Então, por isso que é tão importante a inclusão dessa criança cega dentro de sala de aula regular. Aí vem a história, né? Cabe o professor buscar conhecimento, cabe o professor buscar realmente esse aparato para esse aluno. E o núcleo gestor, as secretarias de educações também deve dar esse suporte ao professor. Não adianta o professor querer fazer tudo, porque não vai adiantar. Esse aluno cego, ele precisa de um cuidador ou um assistente terapêutico, precisa desse suporte. Coisa que, por exemplo, alunos do 6º ao ensino médio, pela grande troca de professor, ele não vai conseguir esse apoio mais efetivo. E até mesmo porque esse professor do 6º ao ensino médio deve ter umas 18, 24 turmas ou mais para poder completar sua carga horária, e ele não vai conseguir estar totalmente à frente com este aluno. Por isso que é muito importante o núcleo gestor e a Secretaria de Educação dar esse suporte para o professor. O professor fazer tudo, gente, não vai. Infelizmente, não vai. Então, é muito importante que o professor procure sim se aperfeiçoar, para que até mesmo ele possa ajudar esse cuidador, ajudar o aluno, orientar os seus gestores, ou até mesmo lá na sala de recursos multifuncionais, com a professora de AE, buscar uma melhor estratégia para aquele aluno. Como é que ele vai buscar uma estratégia se ele nem conhece? Certo? Então, por isso que é muito importante o professor estar junto com o atendimento educacional especializado, e assim como o atendimento educacional especializado para alunos surdos, que tem uma especificidade, para o aluno cego também, que tem o AE em Braille, AE de Braille e o AE de propedêuticas. O que são propedêuticas? São as atividades de sala de aula, certo? E também existe esse atendimento educacional especializado que pode estar dentro de um núcleo de educação para cegos, tá? Então, a predominância de recursos didáticos eminentes visuais ocasiona uma visão fragmentada da realidade. Então, da realidade daquele aluno cego. Então, por isso que é muito importante essa adaptação. Ele é cego, ele tem baixa visão, ele é surdo cego, o que que ele vai precisar? Aí, nesse momento, o professor se desespera. Por quê? Na sala de aula tem autista, tem TDAH, tem cego, tem surdo cego, tem só surdo, tem deficiente auditivo. E aí? Como é que eu vou cuidar desse monte de criança? Por isso que é muito importante o planejamento colaborativo com esse professor de AE, porque muitas vezes pode acontecer de uma estratégia dar certo para todos esses alunos. Uma estratégia. Como, por exemplo, fazer alguma atividade com massinha, né? Gente, dá para todos. Ah, massinha é só para educação infantil? Não, massinha não é só para educação infantil. Você pode ensinar um cego as letras através da massinha. Sim, você pode alfabetizar um cego com as massinhas.
As massinhas, elas são pedagógicas e psicopedagógicas. Não é só para brincar, não. Também existe ali, você pode usar também ali para um conteúdo mais específico, certo? Para que esse aluno possa se adaptar no meio de videntes, né? No meio de pessoas que veem, certo? Então, por isso que é muito importante essa motivação, é importante esse não desvio de foco, certo? E imprescindível, gente, imprescindível. Secretaria de Educação do município, núcleo gestor, sim, estarem alinhados com o professor, com a AEE, para que possa desenvolver esse aluno, ou então não fazer o que é muito comum, nas provas externas, pegam até esse aluno em casa, para que ele tenha pelo menos uma presença na prova externa. E ele não tem capacidade nenhuma para realizar essa prova externa e assim saber como está o seu conhecimento e o seu desenvolvimento. Gente, isso é triste. Mas isso acontece no Brasil inteiro e não é de agora, certo? As provas externas, elas não são adaptadas. Então, por isso que também há esse desespero, digamos, do professor. Que como é que eu vou ensinar esses alunos que têm várias deficiências dentro da minha sala, mais os alunos que são ditos normais, que são os típicos, mais aqueles alunos que são hiperativos e mais aqueles alunos que não querem nada com a vida, nada com nada, porque muitas vezes é da própria criação, muitas vezes também é do próprio ambiente escolar, não é atrativo para ele, ou ele não se interessa mesmo por conta da idade. E aí, como é que o professor vai fazer tudo isso? Gente, tem que alinhar. Se não tiver alinhado o núcleo gestor, Secretaria de Educação, e o que essa escola quer chegar com aquele aluno, o que aquele professor do AE quer chegar com aquele aluno, gente, não vai. Mas eu digo uma coisa para vocês, faça a sua parte. Você fazendo a sua parte, você vai conseguir desenvolver aquele aluno independente dos outros. Faça a sua parte. Já aconteceu comigo de eu fazer a minha parte e os outros dizer, não faz isso não, tu tá trazendo trabalho para mim também. Acontece de muitos nossos colegas não quererem, né, já estarem acomodados e não quererem, por exemplo, fazer algo, aí você faz, aí a gestão aprova e aí coloca para os outros professores, aí os outros colegas vão dizer, vixe, tá trazendo trabalho para mim. Faça a sua parte, independente do que o outro vai dizer, tá bom? Tchau!